Olá pessoal, bem-vindos ao canal da English House. Eu sou o Jonathan Júnior e hoje nós estaremos falando sobre a teoria dos verbos adaptada para os brasileiros. Se ao final dessa aula você gostar desse vídeo, deixa lá um like pra gente e compartilha. Bons estudos! Os nomes das formas verbais. Apareceram algumas formas na nossa tradução para a ideia do verbo to speak. A ideia de um verbo é sempre infinitivo e costuma aparecer com a partícula to. Então, quando você aprende um verbo, você aprende to speak, to go, com a partícula to, porque é assim que o verbo é estudado na sua forma mais simples, no infinitivo. A partícula to speak é chamada em inglês, então aquela forma do verbo é chamada de infinitive. Infinitive. Houve 10 situações. Nessas 10 situações a gente usou o infinitive na situação 1 e na situação 2. Observe que em nenhum outro lugar apareceu o infinitive, porque isso aqui não é chamado de infinitive. O infinitive é só a partícula to com o verbo. Quantas traduções diferentes a gente fez? Somente uma. Na situação 1 e na situação 2 a gente traduziu como infinitivo. Então foi traduzido como infinitivo na situação 1 e também como infinitivo na situação 2. Se você pegar a partícula to e retirar, então isso vai virar o que a gente chama em inglês de base form. Esse é o nome em inglês, base form. Essa frase ela não é linear, ela é uma frase invertida. Em outro vídeo eu irei explicar os dois tipos de frase do inglês. Tem as frases que são lineares, igual ao português, e as frases que a gente tem a impressão que estão invertidas. Mas isso será o tema de uma outra aula. É o caso dessa frase. E quando você traduz, você não começa a tradução aqui. Você começa a tradução no final e vem voltando. Então, forma base, que ficou convencionado ser forma básica. Então, essa é a tradução, forma básica. A gente tem a forma básica na situação 3. Isso aqui é a forma básica. A gente também tem a forma básica no número 7. Observe que o número 3 é exatamente igual ao número 7, mas a tradução não é. Além do 3 e do 7, a forma básica aparece novamente no número 10. Então veja, os números 3, 7 e 10 são iguais na escrita, na tradução. Você vai traduzir o número 3 como infinitivo. Na situação 3, traduzimos o base form como infinitivo. O base form também foi traduzido como imperativo. E na situação 10, a gente traduziu o base form como verbo no presente. Ou seja, você traduziu a mesma palavra de 3 formas diferentes. É isso que acontece com o base form. O base form é campeão no inglês de múltiplas formas de tradução. Não são somente 3 formas, mas na aula de hoje a gente vai ver 3 formas. Você pode traduzir o base form como um verbo infinitivo. Você pode traduzir o base form como um verbo no imperativo. E o base form ainda pode ser um verbo no presente, se a frase for negativa ou interrogativa. Então veja que é por isso que eu costumo dizer que grande parte da teoria do inglês, que a gente chama de gramática, são os verbos. Porque no inglês é muito simples, veja como isso é simples no inglês, eles usam a mesma forma. A grande dificuldade é quando o inglês vem para o Brasil, porque quando o inglês vem para o Brasil, que precisa ser traduzido para o português, aquilo que era simples começa de uma certa forma a ser desmembrado em várias coisas diferentes. Então é essa adaptação que eu estou fazendo nessas aulas. Eu estou me propondo a pegar o raciocínio do inglês, porque verbo é raciocínio. Eu pego esse raciocínio e vou adaptar para os brasileiros. Isso precisa ser feito em cada um dos países em que o inglês é ensinado. Como que isso funciona na China, no Japão? Não sei. Eu sei como adaptar para o Brasil. Então é isso que a gente vai ver durante essas aulas, essa adaptação. Com a adaptação, talvez fique mais fácil você entender por que formas iguais são traduzidas de maneiras diferentes, de formas diferentes.
Você já viu que o infinitivo só teve uma tradução, foi o verbo infinitivo, mas já o base form foram 3 traduções diferentes. E qual é o nome da forma que tem o acréscimo do ing? Quando você pegar um verbo e colocar o ing, você vai chamar isso de gerund. Se escreve assim, gerund. Esse é o único nome? Não. Existe um outro nome para essa forma, também chamada de present participle. Present participle. Na situação 4, o gerund ou present participle foi traduzido como infinitivo. Infinitivo. Mas ele também apareceu aqui no número 6, e já no número 6 ele não era mais infinitivo, agora ele vai ser gerúndio, que é a mesma forma do verbo. Então no número 6, ele já foi traduzido como gerúndio. Quantas traduções diferentes? 2, infinitivo e gerúndio. Então quando você olhar um verbo com a terminação em ing, dependendo da frase, aquele verbo pode estar no infinitivo ou no gerúndio. No presente, são apenas 2 formas do verbo. Uma sem o acréscimo do S e outra com o acréscimo do S. O nome dessas formas é chamado de present tense. Present tense. O present tense apareceu nos números 8 e 9. Tá? Nos números 8 e 9. Nos 2 itens você traduziu o verbo no presente, porque só tem essa tradução, verbo no presente. Eu gostaria de separar as formas que tem apenas uma tradução das formas que tem mais de uma tradução. Veja, o infinitivo só tem uma tradução, infinitivo. Mas a base form, que é a campeã de formas diferentes, foram 3 diferentes formas de traduzir. Uma no infinitivo, o verbo no infinitivo, outra com o verbo no imperativo e outra com o verbo no presente. Ou seja, o que é que você... Porque o foco da aula de hoje é o presente, é a ênfase. Eu não estou aqui ensinando passado nem futuro. O foco é somente e tão somente o presente. O que a gente precisa então para fazer uma frase no presente? Ou do present tense ou do base form. São as 2 formas do verbo que aparecem no presente. Se a frase for afirmativa, você deve usar a forma present tense. Muito simples. Forma present tense. Mas se a frase não for afirmativa, você vai usar a forma base form.